Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E a gente vai dar aqui continuidade à nossa leitura da carta de Paulo aos Romanos. E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, que é a sexualidade, ou melhor, a homossexualidade. E você vai entender o que Paulo realmente quis dizer aqui sobre os homossexuais na carta aos Romanos, beleza? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém que você acha que possa se interessar por esse assunto, tá? Eu já quero começar falando para vocês que a intenção de Paulo não é tratar especificamente da homossexualidade, tá? Ou seja, quando ele começa a carta, a intenção de escrever uma carta para os romanos não é para falar sobre esse tema específico. Esse não é o principal tópico de Paulo quando ele vai escrever para as pessoas que se encontravam em Roma, beleza? Isso já muda tudo, porque vocês vão entender que esse trecho aqui, infelizmente, ainda é motivo, matéria, objeto de manipulação política e ideológica, tá? É instrumento de ódio, infelizmente, é um instrumento de separação, é um instrumento de demonização, de condenação, é um instrumento de segregação, enfim, de preconceito, de muitas outras coisas que a gente vê espalhado por aí, infelizmente vinculado ao nome de Jesus, que não tinha nada a ver com isso, nem foi ele que escreveu essa carta, inclusive foi Paulo, tá? Então a gente tem que entender muito esses detalhes antes de, bom, enfim, começar a achar que esses versículos específicos e isolados legitimam uma certa conduta sexual ou outra conduta sexual. Não é sobre isso que Paulo está falando, cara. Não é sobre sexualidade. Mas para falar sobre o que ele quer falar, que é o evangelho, e o que ele acredita como evangelho, ele vai dando exemplos e explicando algumas coisas do ponto de vista dele, para que ele possa agregar. Lembra que nos últimos vídeos ele deixou isso muito claro. A intenção de Paulo era ir visitar os romanos e poder agregar, poder contribuir com a fé deles, que já era um motivo de popularidade. Eles já eram reconhecidos por ter essa fé. Então, Paulo queria ir lá e compartilhar os ensinamentos, ele queria compartilhar os dons espirituais, por isso ele fala que ele quer explicar o evangelho. Qual que é o evangelho? Que inclusive ele menciona, eu não me envergonho desse evangelho. O evangelho, tendo sempre isso em mente, o evangelho é a boa notícia, a notícia que Jesus, aquele homem simples, foi glorificado diante de todos, foi ressuscitado diante dos mortos. Essa é a boa notícia que Paulo quer falar, que ele quer contribuir, que ele quer compartilhar. É esse a principal motivo, essa é a principal intenção de Paulo de escrever uma carta para os romanos. Não é sexualidade, não é preceitos, não é lei. Só que para falar dessa boa notícia, ele vai desmembrando ali uma série de visão de mundo que ele tem. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa específica que trata um pouco sobre a sexualidade. Vocês vão entender por quê. Gente, seguindo lendo aqui, ainda no capítulo 1, no versículo 18, diz aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então a gente vai parar por aqui. Eu acredito que nesse vídeo a gente ainda não vai falar da homossexualidade em si, porque antes dele chegar nesse último ponto aqui, ele fala de uma série de coisas. Eu quero primeiro explanar, né, desmembrar essas outras coisas que ele comentou primeiro, tá? Então, sobre a natureza humana, sobre a queda do homem, né, sobre o reconhecimento da verdade e a ignorância da verdade, ou seja, quem ignora a verdade, quem finge que a verdade não está lá. Eu quero primeiro falar disso com vocês, tá bom? E depois, talvez num próximo vídeo, vai ficar mais claro porque Paulo fala sobre a sexualidade das pessoas que estavam indo contra a natureza. Esse é o ponto, tá? O que Paulo quis deixar claro aqui, que a sexualidade ali das pessoas também, assim como outras coisas, não era só a sexualidade que ele fala, mas também a sexualidade estava corrompida, beleza? Mas, começando aqui, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o que ele está falando aqui é que a verdade, ela alcançou aos homens, tá? A verdade, ou seja, a boa consciência, aquele raciocínio correto, coerente, quando você está diante de uma situação e você sabe o que é o correto, você sabe o que é o melhor, você sabe o que é o benéfico naquela situação. Isso, de certo modo, Paulo diz aqui que isso alcançou os homens, tá? Ele diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido nas coisas que foram criadas. Então o que Paulo está querendo dizer aqui, lembrem que essa carta é para as pessoas de Roma, pessoas que não tinham a cultura de Israel, pessoas que não tinham as previsões, as profecias de Israel, não tinham os preceitos, as leis, o modo de agir, sabe, a boa conduta de Israel. O que ele vai começar a fazer aqui, Paulo, vocês vão entender, depois desse trecho mais longo, ele primeiro se dirige aos gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus. Depois ele fala um pouco para os judeus também. Só que para falar antes para os judeus, ele fala que essas pessoas que não participaram da cultura de Israel, essas pessoas também são indesculpáveis, essa é a palavra, porque Deus se manifestou para todo mundo. É isso que ele está falando aqui. A verdade de Deus, ela se faz clara, evidente na criação, nas coisas que foram criadas. A gente consegue reconhecer nas árvores a beleza de Deus, nas flores, o delicar, o tato delicado de Deus, a beleza, o cuidado, o carinho. Nos gatos, o gatinho passou aqui, minha sobrinha Luna, filha da minha irmã Natália, ela passou aqui, cara, com toda a graciosidade, com todo o seu equilíbrio. A natureza, ela manifesta essa coerência de Deus. É por isso que a gente reconhece ao observar, é por isso que a gente acha tão bonito um pôr do sol, um mar, o horizonte. A gente sente, a gente recebe essa paz toda vez que a gente olha para as nuvens, para as árvores. A beleza de Deus, a paz de Deus, a coerência, a boa conduta, o bom desejo de Deus, ele é manifesto na própria criação. E os seres humanos fazendo parte da criação. Eles são indesculpáveis quando eles não reconhecem isso, cara. Quando eles não respiram e sabe aquela pessoa que hoje infelizmente a gente vive em cidade grande e a gente vive esquecido da natureza. Isso é fato. Uma tentativa de rebuscar isso são os parques, né? Esse contato, mas é nítido quando você passa um dia na natureza, num parque, numa praia, você se reconecta com aquela calma, com aquela tranquilidade, com aquela serenidade, isso é fato. Até pessoas que são mais agitadas mesmo, elas
Elas deveriam sentir isso. Talvez por elas não estarem habituadas a isso e alimentarem, viciarem o pensamento dela, o espírito o interior dela com toda aquela ansiedade, com aquele agito, talvez seja um pouquinho difícil desvincular, a primeiro modo, esse agito, sabe? Desvincular, o seu coração já está viciado naquela adrenalina frenética das grandes cidades. E talvez por isso seja um pouco difícil você se reacostumar com esse contato natural da natureza. Mas a gente é natural da natureza, a gente faz parte da natureza e por isso Paulo resgata isso aqui. As pessoas sempre receberam esse clamor de Deus, esse falar de Deus na própria criação. Mas não só isso, ele não fala só da criação, mas ele diz que o conhecimento manifesta entre eles, os atributos invisíveis de Deus, que eu falei para você, né, a bondade, o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Eu acredito que a consciência do homem ela foi desenvolvida de acordo, inclusive, com esses próprios atributos de Deus. Então, se você pegar em qualquer lei, antes de Moisés, existiam outras civilizações da Suméria que desenvolveram as suas próprias leis, desenvolveram as suas constituições nacionais, regras e costumes que deviam ser seguidos. Esses costumes, eles se desenvolveram através da história da humanidade e foram sempre visando a boa convivência. Mas de onde vem isso? De onde que vem esse desejo, esse saber, essa consciência de que a gente deve respeitar o próximo, a gente deve não roubar, a gente deve não mentir? De onde que vem essa consciência de toda vez que você vai contar uma mentira, você sabe que aquilo é errado, cara. Quando você é pequeno, ninguém precisa falar, não minta. A primeira vez que você, criança, foi mentir, provavelmente você se gaguejou, você teve um desconforto ali, suou frio, ficou com medo. Você sabe que é errado isso dentro de você. A lei de Deus está no nosso coração, no nosso espírito, nessa consciência, no nosso modo de pensar e se enxergar. A gente sabe o que é certo e o que é errado, sim. É por isso que a gente se sente desconfortável toda vez que você vê uma pessoa sem casa, um mendigo, como a gente fala, na rua e ele te pede com aquela cara, talvez muitas vezes forçada, mas você sente aquele desconforto. Talvez sua primeira reação é já ser grosso mesmo, na sua autodefesa de não querer olhar aquela verdade. Existe um ser humano ali que precisa de uma ajuda, cara. E a sua consciência, ela grita. Talvez você morando na cidade grande, você crie essa casca para você sobreviver. Se a cada mendigo que você parar e dar 10 real, você não tem dinheiro para você mesmo. Então essa luta pela sobrevivência muitas vezes nos leva a esse egoísmo, a esse individualismo, essa camada, sabe, robusta de insensibilidade. Mas essa insensibilidade, se você apertar um pouco, ela tá lá, essa sensibilidade, essa consciência do que é o correto até para o próximo, não só para você, mas para o próximo. É disso que Paulo está falando aqui. Todos os seres humanos são indesculpáveis quando eles não acessam isso, quando eles não admitem isso dentro de si. E aí ele está falando para romanos, diferentemente dos judeus, porque o que diferenciou os judeus dos romanos, dos gentios, foi simplesmente isso. O povo judeu foi um povo que se escolheu para Deus. Quando uma pessoa se escolhe para Deus, ela já é escolhida de Deus. Observe o que eu estou falando aqui. Por que os judeus foram um povo escolhido de Deus? Eu digo para você, se hoje, vivendo no mundo que a gente tem, no Brasil, de corrupção, de promiscuidade, de pessoas se pegando e não se tendo o mínimo de respeito, de cuidado pelos sentimentos dos outros, usando os corpos dos outros e tantas outras coisas, pessoas que roubam, pessoas que aplicam golpe atrás de golpe. Se uma pessoa, dentre esse caos, resolver na sua consciência falar, eu seguirei a minha consciência da verdade em benefício ao próximo, em respeito ao próximo, em cuidado ao próximo, independente do que seja, eu seguirei essa verdade dentro de mim. Se uma pessoa decide escolher isso, ela em si já está escolhida por Deus. É um caminho de mão dupla. Não foram só os judeus não foram só Deus que escolheu os judeus se escolheram para Deus. Eles determinaram, eles seriam dentro daquele meio caótico da Ásia Menor ali,
pessoas fazendo sacrifícios com crianças, pessoas sacrificando mulheres virgens. Eles falaram, cara, isso provavelmente está errado, a gente vai ser um povo separado para Deus, a gente vai seguir o Deus do invisível, esse Deus que não precisa de coisas para se enxergar. O Deus do invisível é esse do Espírito, é esse da bondade, é do bom pensar, é do ponderar antes de falar coisas, é do não mentir. É esse Deus que o povo judeu quis escolher e foi escolhido por Deus. Beleza? Só que nesse se escolher e ser escolhido, eles desenvolveram as suas leis, eles desenvolveram as suas tradições, os seus rituais, o que eles achavam, o que eles entendiam que era o mais correto, o seu cardápio de coisas que eram feitas para comer e não eram. Eles observavam na natureza coisas que talvez fossem nocivas, desculpa, fossem nocivas para o próprio corpo. Eles observavam isso e tentaram buscar essa sabedoria. Encontraram Deus, porque Deus é a sabedoria. Beleza? Diferentemente de outros povos a quem Paulo se direciona aqui. Paulo está falando isso aqui, não é dos judeus. Ele diz para esses outros povos, para todos os homens que não fazem parte dessa consciência elevada, dessa busca pela consciência dos judeus, Paulo se direciona a eles e fala: esses outros homens são indesculpáveis sim, porque eles não tentaram, eles não se esforçaram como nós judeus. Eles não buscaram essa consciência. E foi por isso que Deus foi cada vez mais entregando eles a própria destruição. A própria destruição. Ele diz aqui, ó, por isso são desculpáveis, por quando tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, esses outros povos ali daquele ambiente, Paulo está falando ali há uns 2000 anos atrás, mas isso já vem de muito tempo. A cultura romana já está completamente definida, de muitos milênios talvez, que a cultura romana, os deuses foram desenvolvidos, sabe? A religião de Roma já tinha sido criada, fortalecida, solidificada, já tinha uma coisa bem cultural e enraizada ali neles. Beleza? Então, ele tendo conhecimento de Deus, não glorificaram Deus como Deus. Eles sabendo, desde os primórdios, esses outros povos que rodeavam Israel ali, o povo judeu, esses outros povos, eles sabiam, assim como os judeus, eles tinham acesso. Eles tinham acesso à sabedoria de Deus na natureza, uns com os outros, eles tinham acesso à consciência de Deus em si, mas eles não quiseram, cara. Eles não quiseram ouvir o grito da consciência. É isso que acontece com o povo, é isso que acontece com uma nação, quando ela não decide dar o braço a torcer, ela não se arrepende dos seus maus feitos. É isso que acontece, infelizmente, no Brasil. Muitas outras nações, cara. Quando os Estados Unidos não decidem refrear o seu consumo desenfreado, o seu marketing agressivo, tudo a custo tudo a mando do dinheiro, o que vai acontecer? É óbvio o destino deles. É poluição, é pessoas completamente machucadas mentalmente, atacadas com depressão, com comparação. Quando você tem uma nação que valoriza só o poder, o status, a posse, né, o consumismo que você tem, o que vai acontecer com pessoas quando elas se olham e falam, cara, é óbvio, a tendência é uma só, cara, é a autodestrutividade, foi isso que Paulo está falando aqui. Esses outros povos que desenvolveram religiões completamente absurdas, com rituais assassínicos, com rituais que do ponto de vista humano é totalmente animalesco, cara. Isso foi uma consequência dos próprios atos deles, porque Deus entrega às pessoas as consequências dos seus atos. Deus entrega às pessoas ao que elas querem fazer. E culturas, elas vão se engrandecendo no erro ou no acerto. No erro ou no acerto. Infelizmente, a maioria das culturas humanas vai mais para o erro. Mas tem muitas outras também que foram se encaminhando para o acerto. A religião de Israel não foi a única que almejou a sabedoria, o bom convívio. Quando um país como o Japão, a China, que desenvolve uma religião como o budismo, eles, como comunidade, eles favorecem, eles idealizam, eles
eles almejam a honestidade, a generosidade. O que eles estão falando? Eles estão seguindo o Deus. Eles estão seguindo esses atributos invisíveis de Deus que está acessível para todo ser humano. Eles estão indo em direção a Deus. Eles não estão indo em uma direção contrária. Quando, porém, uma comunidade, uma nação, eles desenvolvem rituais que favorecem a disputa, que favorecem a condenação de outra pessoa, a vingança, que favorecem o rancor. O que acontece com esses homens? Aquilo vai se criando, vai se aumentando, os rituais vão se sistematizando em favor do mal. Isso é óbvio, cara. Isso é óbvio a ponto deles criarem ídolos, rituais sangrentos, desumanos, cara. E ele fala um pouco disso aqui também, ó. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, cara. Quanto mais eles buscavam aquilo que favorecia eles ali, mais horrendo eles ficavam em sua cultura, em suas nações, em suas filosofias. Era bruxaria pura, cara. Bruxaria não é você fazer mágica, não, para um coelho aparecer. Bruxaria é você em favor do mal, em favor da vingança, em favor da inveja. Você fazer um ritual sim. Você fazer um ritual sim contra o seu inimigo, cara. Bruxaria é você fazer uma oração, seja para quem for, se for para Deus, se for para Alá, se for para Buda, se for para qualquer orixá do candomblé. Bruxaria é você orar em favor da destruição de uma outra pessoa que você não aguenta, que você não suporta, que você tem inveja. Isso é bruxaria, cara. E isso vai se compartilhando, vai criando ramos entre a sociedade, entre uma nação inteira. E por isso Paulo está falando aqui para esses romanos que eles foram obscurecidos em seu pensar, em seu raciocínio. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então eles achavam que o que eles estavam fazendo era a sabedoria. Olha que maluco isso. Hoje, a sociedade em geral está à semelhança de Roma, tá? As pessoas que não se diz da igreja, elas infelizmente por não valorizarem no coração dela talvez um bom agir, elas muitas vezes vão criando raciocínios que são loucura, que são absolutamente loucura, infelizmente. Então, no sistema geral, no padrão, no cotidiano comum, no sistema da sociedade, talvez o correto, talvez o sábio, talvez o esperto seja aquela pessoa que não se preocupa com um colega de trabalho, a ponto de, inclusive, passar o tapete às vezes. Essa pessoa é tida como esperta, a pessoa que sabe, que pegou a oportunidade. Essa não perdeu a oportunidade, ela não se importou com o outro, não, porque tem que se importar consigo mesmo. Felizmente esse é o sistema, cada um, você não fez errado. E se você tinha a oportunidade de, tomar a frente ali, sabendo que você poderia ajudar, talvez sabendo que você poderia evitar de fazer uma coisa que prejudicaria o outro, mas você não fez, você fez o que... Essa é a lógica da sociedade, cara. O que o mundo valoriza hoje, o que eles acham que é o correto, o mais claro, o mais sábio, diante de Deus é tido como loucura. Loucura. E isso estava muito latente naquela sociedade romana. Naquele meio em que aquela igreja que estava querendo ser escolhido por Deus, que tinha sido escolhido por Deus já, porque se escolheram para Deus e foram escolhidos automaticamente, Paulo dá algumas dicas e já começa a esclarecer aqui o porquê a sociedade que ele estava inserido era daquele jeito. É como se você hoje quisesse entender a corrupção no Brasil. Por que você quer ser tão honesto no seu coração e segue firme ali? Mas muitas vezes, né, o sistema ele joga você. Se você não pegar esse desconto aqui, né, que ninguém vai ver, esse buraquinho aqui, você tá sendo burro, cara. Porque ninguém liga, o governo rouba mesmo. Então você tem que toda hora ficar lutando contra você mesmo. E Paulo dá dicas, aconselhamentos nesse estilo, nessa intenção para esses caras. Os caras estavam inseridos dentro de uma sociedade deturpada, caída.
E Paulo quer abrir a consciência dele e falar, ó, é por isso que a Roma está desse jeito. Vocês moram em Roma, vocês moram aí no meio desse caos, mas vocês não são esse caos. Esse caos só está estabelecido assim porque Deus deixou. Porque eles tinham a verdade de Deus manifesta no coração deles em qualquer lugar que eles olhassem e eles não quiseram seguir. Então Deus permitiu, e cada vez que foi se permitindo, mais aquele sistema foi se complexificando na maldade dele. O Brasil está caminhando, se as pessoas não despertarem para a consciência, qual é o destino do Brasil? É cada vez mais corrupção, cada vez mais roubalheira, porque as pessoas roubam lá em cima e as pessoas lá embaixo vão fazer o quê? Elas vão pegar a arma e vão assaltar no final do ano quem tiver com o celular moscando. Essa é a verdade. O negócio vai se espalhando, cara. Vai criando raiz mesmo. E cada vez mais fica mais difícil. Quando Deus entrega as pessoas a essas promiscuidades, essas concupiscências do coração. É sobre isso que Paulo está falando, a ponto dele chegar lá no final e falar sobre a sexualidade das pessoas, tá? Então, primeiro ele fala sobre essas coisas, ó, sobre a maldade na mente. Tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí a gente vai para um ponto que é sobre a idolatria. Eu quero falar com você sobre isso no próximo vídeo. E aí talvez no outro a gente comece a falar sobre a homossexualidade e a sexualidade corrompida. Mas antes a gente vai falar muito sobre a idolatria. Então a idolatria, ela é uma consequência, um sintoma dessa maldade que criou raiz dentro da sua mente, dentro da mente das pessoas, dentro de um sistema organizacional de uma comunidade, de uma nação. Ela toma forma exterior explícita, ela se materializa na idolatria. E aí a gente vai fazer um paralelo da idolatria que existia em Roma, que era uma idolatria material mesmo, de construir uma estátua e venerar aquela estátua, porque Deus não gosta disso. E a gente vai falar da idolatria que ainda existe hoje. A idolatria nunca deixou de existir no coração do ser humano. No coração do ser humano. A gente só idolatra agora outras coisas. Mas a gente tem nossas idolatrias. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Para depois então, depois de falar sobre essa torpeza, essa deturpação da consciência humana, essa ignorância da verdade, de você ser resistente à consciência que está dentro de você, a consequência que isso tem na sociedade que você vive, como isso vai se espalhando, se materializando, se ganhando forma orgânica. Aí sim a gente vai falar sobre a última consequência, né, que é do corpo, das nossas relações com o próximo ser humano, beleza? Que é essa intimidade sexual que existe ali e que também é óbvio, como tudo na criação, pode ser corrupta, pode ser corrompida, beleza? Mas tudo isso começa aqui, fechou? Antes da gente chegar lá nesses pontos polêmicos, eu precisava esclarecer esses pontos para vocês. E o que eu espero com esse vídeo é que cada vez que você tenha noção, consciência disso, você lute contra isso dentro de você, contra isso ao redor de você, porque está aí. A corrupção da mente está aqui, na sua e na minha mente primeiro, e depois ela vai ganhando forma. A cada possibilidade, oportunidade que você tem de favorecer essa corrupção generalizada, que você tenha a força do Espírito Santo para ser honesto e ver a verdade de Deus, que é explícita, é indesculpável para qualquer um. A verdade de Deus está dentro de você, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te dado um vislumbre sobre isso. Cada vez mais a gente possa chegar nesse lugar de obediência a essa consciência, obediência por amor a essa consciência, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não esquece de dar like, compartilhar para quem você acha que foi legal. Tamo junto, é nóis.